Essa CPI tem um papel fundamental de trazer luz a um assunto que já há muitos anos, isso não vem do governo Bolsonaro, não é desse mandato do Lula, ele vem de lá de trás, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que há um afluxo muito grande de entidades do terceiro setor para a Amazônia. Parte dessas entidades com ligações estreitas com grupos ligados a igrejas, não só a Igreja Católica, mas outros grupos. Essas entidades, algumas de origem nacional, sobretudo do Sudeste, mas a maioria das iniciativas que fluíram para a Amazônia decorrem de esforços internacionais, de, ao aliar-se com representantes aqui no Brasil, quer seja de partidos políticos, de membros da academia, de representantes de órgãos ambientais estaduais e até federais e municipais. Enfim, há uma gama de autoridades que se uniram com o recurso internacional para desenvolver atividades na Amazônia. É que desde Fernando Henrique há um envolvimento muito intenso, que ora está mais alto, ora mais intenso, ora menos intenso, mas há um grande envolvimento das autoridades governamentais federais, sobretudo na área de meio ambiente, mas não só, ligados a essas entidades estrangeiras que operam na Amazônia. E também ligados, um pouco depois, às brasileiras que se formaram, mas muitas delas com ramificações lá fora. É importante deixar claro, senador Márcio Bittar, que as pessoas envolvidas nesse tema são praticamente as mesmas desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Perpassaram 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, o meio mandato do Michel Temer e os 4 anos do Bolsonaro, e estão aqui nesses 6, 8 primeiros meses do mandato do presidente Lula. Nós poderíamos fazer aqui uma lista de 20, 30, 40 figuras públicas, umas mais conhecidas, outras nem tanto, que se revezam em posições que são, ora, em cargos públicos, seja ministro, secretário, secretário de Estado, secretários municipais, ora, em entidades do terceiro setor, ONGs, portanto, não? E ora, na academia. E mais recentemente, no setor privado. Antigamente havia uma menor intersecção com o setor privado. Talvez de 10 anos para cá, essa intersecção tenha aumentado. Por que esse dado é importante, senador Zequinha? Porque aqueles que, num dado momento, estavam na academia produzindo textos sob encomenda ou com fito pré-determinado para atingir um determinado objetivo, vão para o governo de determinado estado ou governo federal. Aqueles que estavam no governo federal migram para as ONGs. E os que estavam nas ONGs vêm para a academia ou voltam para a academia. E essa ciranda dos mesmos nomes se retroalimenta a todo momento. E por que isso é de fundamental importância? Porque um legitima o outro. Um dá dinheiro para o outro. Um cava oportunidade para o outro atuar. E assim a coisa vai levando. Isso é de facílima identificação. Eu vou dar um exemplo concreto e presente. Nos 4 anos em que eu fui, nos 2 anos e meio que eu fui ministro, nos 4 anos do governo Bolsonaro, uma das entidades do terceiro setor, uma das ONGs do terceiro setor, que mais financiou, inclusive jornalistas, a participarem de seminários internacionais, cobertura de COP, cobertura de determinado evento, ou seja, financiaram esse movimento todo, foi uma entidade chamada ICS, Instituto Clima e Sociedade. Quem era a grande articuladora e financiadora do ICS? Uma senhora que hoje está no Ministério da Marina, chamada Ana Toni.
vários integrantes do Ministério do Meio Ambiente em gestões passadas, na nossa não, mas em gestões passadas, voltaram para a academia. Cito um exemplo, pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, que indevidamente pegou dados do Ministério da Agricultura relativos ao manifesto de transporte, a guia, a GTA, a Guia de Transporte Animal, dados de desmatamento. Esses dados da GTA, é bom deixar claro, são dados sigilosos do Ministério da Agricultura. Quem vende, quem transporta, de onde vai, para onde vem e assim vai. Cruzou esses dados e divulgou no público internacional para atacar a pecuária brasileira, um dos pilares da nossa economia. Usando o argumento em consonância com dados de desmatamento, para dizer, veja como a pecuária brasileira é um dos principais motores de propulsão do desmatamento. É que me surpreende negativamente a situação que eu percebi. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. Você olha para a cidade, percorre a cidade, o aparato repressivo do Estado brasileiro, helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas. Parece uma cidade em guerra. Quando você pergunta qual a finalidade desse aparato, é para combater esse crime organizado? Não! Esse aparato todo está ali montado para ir atrás de um sujeito que está criando uma vaca, plantando uma roça de milho, criando uma cabra ou criando uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato. Que eu vi pela primeira vez em 2010, numa audiência em Novo Progresso, quando nós tentamos descer em Novo Progresso, a pista de terra, a pequena pista de terra, um monomotor, tentando descer, a pista estava ocupada por um rebanho de vaquinhas, espantadas com a aproximação do avião. O avião deu 2 rasantes para afastar as vaquinhas e nós pousamos. Eu perguntei lá, prefeito, e essas vacas? Não, essas vacas são as vacas piratas do ministro Mink, que mandou apreender aqui. Tá certo. O Ministério do Meio Ambiente tinha feito uma grande ofensiva de estender aquele Sistema Nacional de Unidade de Conservação em áreas já pré-tituladas, em áreas que o próprio governo tinha levado aquelas pessoas. Esse aparato continua lá, intacto, tá certo? O crime organizado, que é o segundo estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato, e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam estar lá, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro.